Saudações investidores! Bora investir na boa? Vocês que têm acompanhado os vídeos do canal já sabem que eu sempre começo os vídeos falando que o pequeno investidor compra rindo e vende chorando, não é? Se isso já é verdade na Bolsa de Valores, nessa empresa aqui então, o investidor compra gargalhando e vende arruinado, gente. A questão não é que a empresa em si seja ruim, muito, mas muito pelo contrário. Poucas empresas são tão lucrativas quanto a Petrobras. O problema é que se empresas de crescimento constante já levam o investidor a erro, a Petrobras, então, vai fazer os mais desavisados girar igual peão, vai fazer um double twist carpado dentro da sua cabeça. Se você está pensando em entrar na Petro porque os analistas estão indicando compra ou porque o amigo recebeu uma bolada em dividendos, pensa de novo e tome muito, mas muito cuidado. Para diminuir o risco, o caminho, como sempre, é conhecer melhor a empresa, como ela faz dinheiro, qual a sua história e se a tese dela te agrada. Então, bora investir na boa! A Petrobras foi criada em 3 de outubro de 1953 pelo então presidente eleito Getúlio Vargas. Sendo líder populista e altamente estatizante, Vargas criou o movimento O Petróleo é Nosso, que abriu o caminho para que a Petrobras obtivesse o monopólio da extração e comercialização do petróleo no Brasil. Monopólio esse que duraria mais de 40 anos, sendo quebrado somente em 1997 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acho esse lema, o petróleo é nosso, maravilhoso, é muito pertinente à história da Petrobras e da classe política brasileira que a comanda, né? Se começarmos a voltar na história, todos os governos, eu digo todos os governos, desde a redemocratização, têm casos de denúncias e escândalos ligados à Petrobras. Durante o governo Sarney, entre 1985 e 1990, nossa recém-nascida redemocracia ainda engatinhava. A Constituição de 88 só seria feita no fim do mandato, então é natural que só tenhamos fragmentos de informações. Assim mesmo, várias denúncias de superfaturamento em contratos da estatal foram feitas, mas não foram investigadas. No governo Collor, durante o primeiro movimento de abertura do mercado de petróleo, houveram diversas denúncias de favorecimento a grupos privados, contratos irregulares e subsidiárias vendidos a preços questionáveis. Infelizmente, o tesoureiro de Collor, que comandava os esquemas de corrupção com empresas estatais, PC Farias, foi assassinado por sua namorada, gente, bem no meio das investigações. A moça, que era 20 anos mais nova, matou PC Farias por ciúmes, né? E depois se suicidou com 2 tiros na nuca ou alguma coisa do tipo. Em 93, durante o governo Itamar Franco, houve o escândalo dos anões do orçamento, onde a Petrobras servia de meio para um esquema de desvio de verbas por parlamentares. Durante os governos FHC, houve dois mais importantes. Entre 99 e 2002, o escândalo do gasoduto Brasil-Bolívia, com denúncias de superfaturamento e favorecimento de empreiteiras. Olha só. E o caso Cerveró em 2001, o Cerveró é aquele mesmo da Lava Jato, viu, gente? Na plataforma P36, onde houveram indícios de superfaturamento na compra e reforma da plataforma, que resultou em falhas estruturais muito graves. A plataforma afundou e matou 11 trabalhadores. Nos governos petistas, Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 1,5, eu não preciso nem dizer o que aconteceu na Petrobras, né, gente? O famoso petrolão em que o Ministério Público estima que o desvio passou de 42 bilhões, com B de blocão, tá? De reais. Para sermos justos, vou finalizar com mais 2 dados, tá? Presidente Temer foi citado por delatores da Odebrecht e da JBS nas investigações do Petrolão, viu? E no governo Bolsonaro, houve a estranhíssima venda da refinaria de Passadina para um grupo dos Emirados Árabes e outros ativos da Petrobras por valores muito abaixo do mercado. Lembra daqueles 67% de dividend yield que a Petrobras pagou em 2021? Pois é. Se você ficou feliz porque recebeu R$ 17 por ação, o governo ficou muito mais feliz ainda, pois recebeu mais de 35 bilhões de reais em dividendos. A classe política se refestela com a Petrobras e todo mundo sabe disso. Mas não para por aí. A Petrobras é um excelente instrumento para políticas populistas, como controle de preços para segurar a inflação artificialmente. Ótimo em ano de reeleição, porque o custo do transporte barateia, entre muitas aspas, todas as camadas da economia e a bomba só vai explodir no governo seguinte. Mas já tá bom, né, gente? Eu vou terminar a tese por aqui, mas calma. Não vai sair correndo para vender todas as suas ações da Petrobras antes de ver o que acontece nos múltiplos e na análise de risco. Eu vou já dar um spoiler para vocês. Com boa gestão de risco e sabendo a hora de comprar, a Petrobras pode ser uma das empresas mais lucrativas da Bolsa de Valores. Então, vamos dar uma olhada. A análise de múltiplos sempre começa posicionando a empresa nas 6 categorias de Peter Lynch.
A Petrobras não tem nenhuma dúvida, né, gente? Essa até o samba, o meu cachorro sabe. A Petrobras é uma empresa cíclica. Com isso definido, a gente já sabe que a análise de múltiplos não só é difícil, como perigosa. As cíclicas são as maiores trituradoras de sardinha que existem, porque causam cobiça dobrada nas altas e pânico triplicado na baixa. O sujeito investe tudo que ele tem achando que vai ficar rico na alta e vê suas ações derreterem em 30, 40, 60, 90% nas baixas. Muito, mas muito cuidado mesmo com as empresas cíclicas, pessoal. Então, com confiança desconfiada, vamos dar uma olhada nos múltiplos da Petrobras. Então, gente, vamos começar a análise de múltiplos aqui, ó, pelo PL, né, que é um dos indicadores mais famosos que todo mundo gosta de ver. 13,42. Tá caro, né, gente? Calma. Isso aqui é empresa cíclica, gente. Existe uma tese muito interessante do meu amigo Guilherme Leão, do canal Valo Invest com Guilherme. Inclusive, tá o link para o canal dele aqui na descrição do vídeo. É muito bom o canal dele. Em que ele fala sobre a inversão de múltiplos. E o que ele diz é que é mais comum que empresas cíclicas tenham o PL muito alto quando elas estão baratas e muito baixo quando elas estão caras, do que o contrário, que é o normal para qualquer empresa. Isso acontece porque o lucro das cíclicas tende a explodir no superciclo. E como o lucro está no denominador dessa divisão aqui, se o lucro explode, o PL vai para o chão. Outro parâmetro que todo mundo adora, ó, dividend yield, 20,64. Nossa, vou investir tudo aqui, né? Calma de novo. O dividend yield realmente está muito bom da Petrobras. Só que isso, gente, é agora, ó. Vamos olhar o histórico, ó. Vários períodos sem pagar dividendo. Ela paga os dividendos altos justamente quando ela está na alta do ciclo. Outro múltiplo muito importante para qualquer empresa, gente, ó, dívida líquida EBITDA, 1,88. Tá ótimo, tá muito bem controlado. Mas se a gente olha o histórico, a gente vê esse pico aqui, ó, e outros momentos em que, teoricamente, ela estava muito endividada. Também tem que tomar cuidado com esse parâmetro nas empresas cíclicas, gente. Todo parâmetro que é uma divisão, que é alguma coisa sobre outra coisa, a gente tem que tomar cuidado nas cíclicas, porque o EBITDA, assim como o lucro, ele também explode no superciclo. Então, a gente pode ter endividamentos muito baixos, mas isso não quer dizer que a dívida bruta esteja baixa. Precisa olhar a dívida bruta também. Tá, a dívida bruta pelo patrimônio, esse é um parâmetro um pouco mais confiável nas empresas cíclicas, né? Porque o patrimônio não varia tanto quanto o lucro ou o EBITDA. E aí que a gente vê que ele é realmente mais estável, né? E realmente, ó, a Petrobras está com 1,02 atualmente. Pelo seu histórico, ele está ok, não está com endividamento preocupante, não. Crescimento da Petrobras está com um crescimento bom, né, ultimamente, mas a gente vê que também, ó, o crescimento oscila. Isso eu acho que tem muito a ver também com a questão política da empresa e como os governos vão fazendo seu plano de investimentos nela, mas ela tem uma média bastante interessante. Também depende de outras coisas, né, como recursos naturais, descoberta de novos campos, licenças ambientais. Aqui a gente está puxando a capivara da empresa, eu acho bastante importante para empresas estatais. Free float de 60%, tá ótimo, tem uma liquidez excelente. Tag along de 100%, excelente parâmetro para olhar na Petrobras. 1 trilhão de ativos. 1 trilhão com T de tatu. 520 bilhões de reais de valor de mercado. É realmente uma gigante, né? Aqui o superciclo, gente, 190 bilhões de reais de lucro. É um absurdo, é muito lucro. Depois ela começou a cair de novo e agora ela está se estabilizando e, quem sabe, aí procurando um novo pico, né? Vamos torcer, quem sabe vem um superciclo aí nos próximos anos. Então, esses foram os múltiplos da Petrobras e agora vamos dar uma olhada na análise de risco-retorno. Mais importante sempre fica para o final, análise de risco. Então vimos que a Petrobras é uma máquina que faz duas coisas com maestria: produz lucro e tritura sardinha. Isso acontece porque, se por um lado a Petrobras é a rainha do trambique, na parte técnica ela é primorosa. Tem os melhores engenheiros do país desenvolvendo tecnologias de maneira contínua, o que resulta em processos cada vez mais eficazes, baratos e seguros para extrair o petróleo em lugares que ninguém mais consegue extrair, descobrir novos campos e expandir sua rede de atuação. Como toda empresa cíclica, o segredo é entrar na hora certa do ciclo, que é no momento juízo final, onde todas as notícias são péssimas, seus parentes falam que você é louco, seus amigos dão risada da sua burrice. Peter Lynch esquematiza o comportamento cíclico dessa maneira: temos que apostar que a empresa vai conseguir fazer o fundo e passar por outro lado do ciclo sem quebrar.
As principais cíclicas, como Vale, Petrobras, Gerdau, Bradespar, Unipar, já fizeram esse movimento de passar pelo true do ciclo várias vezes. Então, é de se esperar que elas saibam navegar pelo ciclo e que conseguirão atingir o próximo pico. Outro ponto muito importante em qualquer empresa, e principalmente nas cíclicas, é o endividamento. O endividamento é como um balão de oxigênio que vai dar fôlego para a empresa passar pelo fundo e chegar no próximo ciclo. Se ele estiver muito alto, atenção triplicada. Antes de investir em cíclicas, é importante ter duas coisas em mente. Primeiro, seu investimento pode ficar sem liquidez por muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Quando eu digo muito tempo, eu quero dizer vários anos. E dois, ainda que você invista no momento certo do ciclo, não é difícil que a ação caia mais 10, 20, 30, 40%. Isso não significa que você pagou caro. Por isso mesmo, é muito importante que não faça aportes grandes de uma vez só. Vai devagarinho, aportando aos poucos, enquanto a ação está caindo. Isso vai potencializar muito o seu retorno. Tomando todos esses cuidados e tendo estômago de aço, eu acredito que é possível sim ter uma posição relevante em boas cíclicas como Petrobras e Vale, algo aí entre 3 e 5% da sua carteira. Então, gente, essa foi a Petrobras, uma empresa que tem a alma do Brasil, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.